Que bom, meus irmãos, podermos louvar o nome do Senhor. Quero nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 119. Na sequência do nosso estudo, nós vamos meditar hoje nos versos de número 73 ao de número 80, né? 73 a 80. Se pensarmos num título para a nossa mensagem de hoje, seria Companheiros de Caminhada. Que bom que a gente, na nossa caminhada cristã, nós podemos contar com companheiros nessa caminhada. Isso nos ajuda a entender como o Senhor tem cuidado da gente. Obrigado, irmão Chagas. Quero só ler. Aí. Salmo de número 119, do 73 ao de número 80. Salmo de número 119, nós vamos ler do 73 até o verso de número 80. Companheiros, a partir do verso de número 73, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me, para que eu aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque a tua palavra eu tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, porque me haverem oprimido injustamente, e eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nesse tempo agora, nos dando graça, nos dando coração aberto, disponível à tua palavra. É o que nós pedimos, Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, na caminhada cristã, nós temos alguns companheiros, e às vezes você teve e tem alguns companheiros de caminhada, né? Às vezes é o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, a sua esposa, o seu marido, tantas pessoas que podem ser companheiros de caminhada para nós no nosso tempo junto, né, nessa caminhada cristã. Pensando um pouco sobre essa temática de companheirismo ao caminharmos com o Senhor, eu quero destacar nesses versículos 3 companheiros na nossa caminhada cristã. Apenas 3. E nós podemos ir descobrir e entender esse companheirismo na caminhada. Primeiro, o nosso maior companheiro na caminhada é o próprio Deus. Outro companheiro ou companheira, vamos dizer assim, é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus nos acompanhar na nossa caminhada cristã. E terceiro,
companheiro que nós temos na nossa caminhada cristã é os irmãos, é aqueles que testificam a mesma fé, aqueles que caminham olhando para o mesmo Cristo, para o mesmo Salvador, para o mesmo Deus e Pai, Senhor das nossas vidas. Então, pensando um pouco sobre isso, destacando essas três personalidades que nos acompanham na caminhada cristã, Deus, a palavra e os irmãos, eu quero discorrer nesse texto do Salmo 119, a partir do versículo 73. O texto começa dizendo, no 73, o seguinte: as tuas mãos, Senhor, foi que me fizeram, me aperfeiçoaram. Então, Senhor, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Olhando para esse texto que o salmista escreve para nós, isso nos faz lembrar que nós somos de Deus. E nessa caminhada cristã, o primeiro companheiro que nós devemos trazer à memória é o próprio Deus, porque foi Ele que nos fez. O salmista fala isso: Senhor, as tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Então, nós trazemos à memória que nós somos dele, somos criatura deles, foi Ele que nos fez, é Ele que nos governa, é Ele que nos direciona, e isso nos traz paz ao coração, saber que Ele nos ama, que Ele nos consola, que Ele nos confronta, que Ele nos repreende, que Ele nos ajuda. Por quê? Porque foi Ele que nos fez. Não existe caminhada cristã sem Cristo. Não existe caminhada eterna sem o próprio Deus. E não existe caminhada espiritual sem o Santo Espírito de Deus, que nos acompanha, que nos faz se sentir abraçados e protegidos por esse Deus trino que nós temos. Nessa passagem, quando o salmista fala: Senhor, o Senhor me fez, ele também fala: Senhor, o Senhor me aperfeiçoou. E na caminhada cristã nós somos aperfeiçoados, somos lapidados. Quão bom é a gente saber que na caminhada cristã nós fomos melhorando. Quem era você antes do transformado agir de Deus na sua vida? E depois que você aceitou, recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Ele te aceitou como filho, quanto que você mudou? Às vezes na sua caminhada cristã de 2 anos, de 5 anos, de 10, de 20, de 30, nesse tempo da caminhada cristã, quantas e quantas vezes o eterno Deus nos aperfeiçoou. Aquilo que você fazia não faz mais. Seu temperamento, que era de tal forma, foi lapidado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque na caminhada cristã nós precisamos da companhia trina do nosso Deus, do Pai, do Filho, do Santo Espírito, que nos direciona. E o salmista sabia disso. O salmista reverencia o nome do Senhor, porque Ele é o Deus que o criou, que o aperfeiçoou. Então ele pede: Senhor, ensina-me para que eu aprenda os teus mandamentos. Ele não só é feito por esse Deus, ele não só foi feito, foi aperfeiçoado, mas ele quer continuar aprendendo a respeito desse Deus e dos seus mandamentos. Esse Deus fantástico que nos fez, esse Deus fantástico que nos sustenta, que nos confronta, que nos ensina. É esse Deus que o salmista quer conhecer. É esse Deus que eu e que você precisamos conhecer. E o salmista sabia disso. E aí ele fala: Senhor, me ensina a compreender, a aprender, a colocar em prática os teus mandamentos. Nessa caminhada cristã, nós vemos que a figura de Deus é de suma importância para a minha vida e para a sua vida. E o salmista continua falando no versículo de número 74: alegram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. E nós vamos caminhar nessa caminhada cristã, falando de Deus, falando dos irmãos, falando da palavra. E agora, mais uma vez, nós temos a figura importante dos irmãos na caminhada. O salmista fala: Senhor, eles se alegraram. Quem se alegrou? Aqueles
que te temem. Os irmãos, aqueles que caminharam, que serviam, que servem e que terão essa certeza de continuar servindo ao Senhor, porque eles são bênção na minha vida, eles são motivo de fortalecimento. E aí existe, meus irmãos, uma troca mútua. Aqueles que olham e temem ao Senhor se alegram em ver o salmista, mas o salmista também se alegra em ver os irmãos. E é assim na nossa caminhada cristã, nós nos alegramos com os irmãos e os irmãos se alegram com a gente. Nesse tempo difícil o qual temos passado, como é bom a gente se alegrar com as conquistas dos nossos irmãos, de ver a bênção do Senhor exercida sobre a vida do Divino, da Alice, da Rebeca, que se recuperaram dessa doença, da irmã de Lu, da família dela, da gente ver o cuidado do Senhor com a vida da Débora, da Silvia, que venceu a luta, da irmã do irmão Chagas, família do irmão Chagas, que nessa semana, o irmão Chagas falou: eu louvo ao Senhor, porque a minha família foi restaurada. Sim, nós nos alegramos com isso. Mas nós também oramos por aqueles que estão enfermos, igual a nossa irmã Luciene, que tem passado por um tempo difícil, hospitalizada. Ore por ela. Troque essa mutualidade de servir, de orar, de alegrar, de confortar, de fortalecer, de encorajar, de animar uns aos outros. Sabe por quê? Porque na caminhada cristã, quando tememos ao Senhor, é isso que fazemos. Nós abençoamos e somos abençoados através dos irmãos. O salmista sabia disso. Senhor, alegraram-se aqueles que o temem, alegraram aqueles que desfrutam junto comigo a experiência de servir ao Senhor. O salmista sabia disso. Ele se reúne porque os homens e as mulheres tementes ao Senhor, eles se reúnem, eles se ajuntam porque são servos do Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, nós nos baseamos em algo sobrenatural, que é o nosso terceiro companheiro, que é a palavra do Senhor. E olha só o que o salmista fala: alegraram-se os que o temem quando me viram. Mas por que essas pessoas se alegraram? Se alegraram porque na tua palavra o salmista espera. Na tua palavra tenho esperado. Na tua palavra os meus irmãos esperam. Na tua palavra o corpo de Cristo espera. Então, na caminhada cristã, meus irmãos, nós temos a figura do Pai, do Filho e do Espírito, esse Deus trino que nos acompanha. Nós temos a figura dos irmãos e nós temos a figura da palavra. Companheiros fiéis que nos ajudam, que nos sustentam, que nos animam, que nos encorajam a continuar caminhando. Mas o versículo 75 diz, o salmista, sabendo disso, ele diz: bem sei, ó Senhor, dos teus juízos são justos, e com fidelidade o Senhor me afligiste. Meus irmãos, apesar do salmista passar por um tempo de dificuldade, igual vimos na semana passada, quando o salmista ele passava por um momento duro e o confronto do Senhor foi sobre a vida dele, quando a disciplina do Senhor foi com a vida dele, ele fala: Senhor, eu bem sei que os teus juízos são justos, e com fidelidade, mesmo no tempo que o Senhor me corrigiu, foi com fidelidade. Eu louvo ao Senhor por isso. O salmista sabe que o Senhor, Ele nos direciona a vida, que o Senhor nos dá as instruções para viver, e quando nós desobedecemos essas instruções, nós somos punidos, nós somos repreendidos, corrigidos, porque, como foi dito na semana passada, o Pai ama aos filhos e por isso Ele corrige. E o salmista, sabendo disso, sabendo do tempo da angústia, da aflição, esse Deus fielmente o disciplina. E ele agradece a Deus: Senhor, eu bem sei que o Senhor é justo.
e na tua justiça o Senhor me corrige com fidelidade. É bom saber que novamente na caminhada cristã nós podemos contar com esse Deus. Esse Deus que nos ampara, esse Deus que nos ajuda, esse Deus que nos fortalece, esse Deus que tem nos colocado debaixo das asas dele. Que bom saber. E aí o salmista no Salmo, no versículo de número 76, ele fala: venha, pois, com a tua bondade e consola-me, a me consolar, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a palavra que o Senhor deu ao teu servo. É bom demais nós sabermos dessa bondade do Senhor com a gente. Nós termos essa certeza da bondade. Tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo o que acontece no meu caminhar, na minha caminhada, na minha jornada, tudo o que acontece é porque o Senhor é o meu Salvador, porque o Senhor é o meu direcionador e porque o Senhor é bom. E o salmista, sabendo disso, ele fala: Senhor, a tua bondade é que me conforta, que me consola, que me sustenta. Senhor, é a tua bondade, é que eu dependo dela, eu dependo do teu conforto, eu dependo do teu consolo, porque em tempos difíceis, mesmo quando a disciplina chegar, eu me amparo no Senhor e eu espero no Senhor. E ele continua dizendo para nós, meus irmãos, quando ele diz assim: vem a tua bondade, Senhor, para me consolar. Por quê? Porque é na tua palavra, Senhor, é na tua palavra que eu me recolho, é na tua palavra que eu descanso, é na tua palavra que eu me coloco à espera, à esperança. É na palavra do Senhor, e nós sabemos disso, nós temos essa certeza. Que bom saber, meus irmãos, que é na palavra do Senhor que nós temos esse aconchego. É nessa palavra que nos sustenta. No tempo da alegria, é na palavra que nos alegramos. No tempo da tristeza, é na palavra que nos alegramos. No tempo da aflição, é na palavra que descansamos. No tempo do júbilo, é na palavra que fazemos festa. Que bom que a palavra do Senhor, ela é sustento para as nossas vidas, ela é fortaleza em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. O salmista sabia disso. E aí no verso de número 77 ele fala: baixe, Senhor, sobre mim a tua misericórdia, para que eu viva, pois na tua lei, na tua palavra está o meu prazer. Ele novamente sabe disso. Ele novamente descansa na palavra do Senhor e ele recorre à misericórdia do Senhor sobre a vida dele. O Deus que nos cuida, que nos ampara, é o mesmo Deus da palavra que nos fortalece e que nos sustenta. Que bom saber que esses companheiros de caminhada, eles são imutáveis. Tanto o Deus da palavra, quanto a palavra de Deus, eles são imutáveis. Eles não mudam. E nós podemos confiar, porque quando o salmista fala: Senhor, derrame, inunde o meu ser com a tua misericórdia, baixe sobre mim a tua misericórdia, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Parece que o salmista vivia um tempo difícil, um tempo complicado, então ele clama para que sobre ele seja derramada a misericórdia do Senhor, porque ele está a ponto de sucumbir, a ponto de desistir. Aí ele pede: Senhor, derrame sobre mim a tua misericórdia, para que eu viva de novo, para que eu viva novamente, para que eu desfrute novamente. Quando a situação chegar sobre você, meus irmãos, lembre do salmista: Senhor, derrame sobre mim a tua misericórdia, para que eu viva. Derrame sobre mim a tua misericórdia, para que eu descanse no Senhor, para que eu não sucumba, mas para que eu tenha vida e vida em abundância, em meditar na lei do Senhor, que é o meu prazer, que é a minha alegria
em todo tempo, igual nós observamos no Salmo de número 1. Senhor, o meu prazer, a minha alegria é meditar na lei do Senhor, dia e noite. Que venhamos meditar nessa palavra, que é companheira fiel nas nossas caminhadas. Na nossa caminhada cristã, sem Cristo, não tem como. E na caminhada cristã, sem palavra, não existe caminhada cristã sem o Cristo da palavra, o Verbo de Deus, o qual João escreve e menciona no seu Evangelho. Nós podemos caminhar sabendo que essa misericórdia do Senhor é renovada, como Jeremias falou para nós. E quando Jeremias fala, Senhor, as tuas misericórdias são renovadas sobre mim, manhã após manhã. É por isso, Senhor, que eu não vou sucumbir, por isso que eu não vou morrer. Então, quando nós desfrutamos da misericórdia do nosso Deus, nós confiamos na tua palavra, na palavra desse Deus, aí nós continuamos a caminhar. E aí o salmista no 78 diz, Senhor, envergonhados sejam os soberbos, por haverem me oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. É bom a gente perceber que o salmista, quando ele está na caminhada dele, ele, em vez de colocar os olhos naqueles que perseguem, ele prefere colocar os olhos no Senhor. E aí ele pede, Senhor, porque antes que esses homens maus, eles apontem para mim, me acusando, eu confio no Senhor e na tua palavra. Em vez de olhar para eles, que me criticam, que caçoam de mim, eu olho para o Senhor, eu olho para Cristo, e eu não me envergonho disso. Quando eles falarem, você está sofrendo, sofro, mas sofro porque o meu Deus me deu condição, me deu força para passar por essa dificuldade. E aí eu lembro do servo Jó, porque por muitas vezes as pessoas criticaram ele. Eu lembro de Noé, as pessoas criticaram ele. Mas o que eu lembro também é que esses dois homens estavam firmados no nosso Deus, estavam firmados na palavra. Sabe por quê? Porque quando essas pessoas se levantam, como o salmista falou, os soberbos, aqueles que não temem ao Senhor, se levantam para me envergonhar, eu permaneço fiel, eu permaneço intacto, porque eu medito na tua palavra e nos teus preceitos. É bom demais, meus irmãos, a gente ter essa certeza. Mas não importa o que as pessoas digam, eu meditarei nos preceitos divinos. Eu descansarei nos preceitos eternos. E mais uma vez, o salmista, no versículo de número 79, ele fala, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Mais uma vez, ele recorre ao Senhor, pedindo o auxílio de Deus, pedindo o auxílio da palavra, mas ele também não se esquece dos irmãos. Senhor, volte para mim aqueles que o temem. Volte para mim os irmãos que têm a mesma fé que eu. Volte para mim os meus companheiros de caminhada. Voltem para mim aqueles que experimentam de um Deus fiel, igual eu experimento. Eu não vou olhar para aqueles que me criticam. Pelo contrário, eu vou me achegar àqueles que te temem. Porque eles também passaram por experiências divinas, igual eu passei. Por experiências sobrenaturais, igual eu passei. Por experiências de contato e de comunhão com esse Deus, igual eu passei. Então, eu conto com esses irmãos em todo o tempo. Na alegria, conto com os meus irmãos. Na tragédia, eu conto com os meus irmãos. E a minha pergunta para você, meu irmão, é: você tem se colocado à disposição de servir ao irmão? Porque o salmista aqui falava, eu conto com ele, venha a mim. Será que você pode se colocar à disposição do seu irmão em momentos tão complicados,
né? Estamos aí caminhando, meus irmãos, já estamos, né, há mais de 100 dias sem nos reunirmos, caminhando para 4 meses. E às vezes você fala, não, pastor, eu tenho que estar em isolamento. Sim, tem sim, meus irmãos. Mas mesmo em isolamento você pode ser bênção na vida do seu irmão. Então, se achegue a esses que temem a esse Deus, que desfrutam dessa experiência. Sabe por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Deus, do Senhor das nossas vidas. Fomos carimbados com o selo de Cristo. Somos morada do Santo Espírito de Deus. Nós tememos a esse Deus triuno que nos fortalece, Pai, Filho e Espírito, que nos ama. Então, porque Ele nos amou, nós agora amamos aos nossos irmãos, igual João nos afirma no texto lá de 1 João 3,16. Nós amamos a eles porque Cristo nos amou primeiro. Que bom a gente saber disso, meus irmãos, que na caminhada cristã nós podemos continuar sendo bênção na vida dos irmãos e os irmãos sendo bênção nas nossas vidas. É confiar no testemunho de Cristo através dos irmãos. É confiar no testemunho de Cristo através da minha pessoa, na vida do irmão. Ser bênção na vida do irmão e deixar o irmão ser bênção na sua vida. E aí nós caminhamos para o último versículo, versículo de número 80. Diante de tantas lutas, o salmista diz, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Senhor, diante dessas lutas, o meu coração tem que permanecer fiel ao Senhor, para que eu não seja envergonhado. Ele deve permanecer irrepreensível. Ele deve permanecer temente ao Senhor, temente à sua palavra e companheiro dos meus irmãos. Porque quando esse momento difícil chegar, eu não terei do que me envergonhar, porque eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei a palavra que me sustenta, e eu me aproximo dos irmãos que me apoiam. Que Deus tenha misericórdia de nós, que as palavras do Senhor, que o Deus da palavra e o caminho companheiro dos irmãos seja aquilo que nos fortalece. Eu concluo dizendo isso. Os meus companheiros de caminhada na jornada cristã são 3. O Senhor, a palavra e os irmãos em Cristo. Que bom saber que podemos confiar no Deus eterno, que nunca nos abandonou, que nunca nos abandona e que nunca nos abandonará. Confiar na sua palavra, que nos fortaleceu, que nos fortalece, que nos fortalecerá no futuro, porque ela é imutável. E ter a certeza que podemos confiar nos nossos irmãos e ser confiáveis a eles, porque servimos a esse Deus, confiamos na palavra desse Deus e somos testemunhas e experimentamos uma experiência com esse Deus. Que com esses 3 companheiros de caminhada venhamos, meus irmãos, continuar a nossa jornada rumo ao céu, rumo à cruz de Cristo, aquela que nos fortaleceu, que nos salvou, que nos justificou, que redimiu os nossos pecados. Quero orar por você nesse momento, pedindo que Deus nos ajude, nos fortaleça, que nos dê bons companheiros, irmãos de caminhada, que venhamos desfrutar do Senhor, desfrutar da sua santa palavra. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque na caminhada cristã nós podemos contar com o Senhor. Louvamos ao Seu nome, Pai, porque na caminhada cristã podemos contar com a Tua palavra. E contamos também com os irmãos que são usados pelo Senhor para nos abraçar, para nos confortar,
mas são usados pelo Senhor também para nos repreender, para nos orientar, para nos disciplinar. Deus, nos ajude a ser bênção uns na vida dos outros. Que venhamos como corpo nos auxiliar, nos ajustar, nos fortalecer à luz da Tua palavra, à luz do nosso Senhor. Nos ajude na caminhada, nos ajude, Deus, no nosso tempo de vida aqui na terra, para que venhamos glorificar o Teu nome com a companhia do Santo Espírito de Deus, com a companhia da Tua Santa Palavra e com a companhia dos irmãos. É isso que eu peço, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe. Cantar mais uma, depois nós temos uns avisos. Glória a Deus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração
aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor, que conduz, que nos sustenta, que nos ampara. Quero dar alguns avisos, para os irmãos. Esse final de semana nós temos programação dos casais, 2 em 1. Eu só não lembro o horário, eu acho que é 7h30, 8 horas. Os meninos vão mandar aí no grupo, já foi até divulgado aí, então guardem aí, esse final de semana tem live aí para os casais, então no 2 em 1, tá bom? Então, que Deus use, a vida do Ministério de Casais, tem cuidado da gente aí, tá? Na semana passada, eu nem ia dar esse trabalho para o senhor. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o aniversário da igreja, Então, no dia 8 de agosto, nós teremos o aniversário da nossa igreja. Então, nós teremos a presença do pastor Eduardo Bittencourt, no nosso culto. Aí você vai me perguntar: ué, pastor, mas vai ter culto? Vai ter culto. Online também, gente? Agora é tudo live, Já pensou no auge da pandemia a gente vai fazer um culto presencial? Não, vamos fazer um culto de gratidão ao Senhor no dia 8, no sábado, às 19h30, tá bom? Nós vamos transmitir o culto pelo YouTube, então teremos um tempo bem agradável nesse do dia 8, tá? 34 anos de Igreja Cristã Evangélica Manancial, e nós não poderíamos deixar de fora essa data tão especial para nós, tá bom? Então, marque essa data, dia 8, o nosso culto de aniversário. Na próxima quarta-feira, nossa devocional será direcionada pelo Ministério de Intercessão, a direção aí do irmão Ari, da irmã Josi, os nossos líderes da intercessão, Então, na quarta-feira, nós teremos um tempo de oração, no nosso momento devocional, tá bom? Foi muito joia quinta, a direção foi do Ministério de Jovens, tivemos um grupo bom. Meus irmãos, participa, se envolva, Hoje a gente não tem mais a desculpa de: poxa, eu não vou porque eu estou cansado. Não, você está cansado, você senta no seu sofá, liga o seu celular, sua televisão, seu notebook e participa com a gente. Olha que joia, Nós temos visto aí que tem um grupo muito relevante no domingo e que às vezes não está participando na quarta-feira do nosso tempo devocional, tá bom? Então, quarta-feira a responsabilidade do Ministério de Intercessão, e nós vamos caminhar com esse tempo de oração na quarta, tá bom? Quero agradecer aos irmãos que bondosamente têm nos acompanhado, têm nos dado aí essa possibilidade de servir ao Senhor juntos, e eu quero agradecer ao Senhor por isso, tá bom? Quero encerrar o nosso culto agradecendo ao Senhor, pedindo que Deus continue cuidando da gente. Peço que os irmãos continuem orando pela vida da Luciene, ela continua internada, está no hospital de Taguatinga, pedindo que Deus cuide da vida dela, tá bom? Vamos orar, curve sua cabeça, peça a Deus que os abençoe, e nós vamos encerrar o nosso tempo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor é e o Senhor tem feito em nós. Pedimos que o Senhor nos guarde, pedimos que o Senhor nos dê um início de semana protegido pelo Senhor, que a Tua poderosa mão nos sustente, que venhamos desfrutar do companheirismo do Senhor nessa semana, da Tua palavra, da companhia dos irmãos, mesmo à distância, mas através da oração, de um telefonema, de uma mensagem, que venhamos desfrutar desses companheiros fiéis. Guarda as nossas vidas, obrigado por esse tempo junto, que venhamos, Deus, louvar e engrandecer o Teu nome, Deus. Guarda as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, dê uma boa semana em nome de Jesus. Até mais!